O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal. Daniel 6:22. Assim está escrito em Daniel capítulo 6, versículo 22. Esta promessa feita há milênios ecoa com poder até hoje. Muitos, como o profeta Daniel, descobrem que a fidelidade a Deus pode, por vezes, nos levar diretamente para a cova dos leões. Mas é precisamente ali, no lugar do medo, da escuridão e da ameaça, que o milagre floresce. É na cova que a presença de Deus se torna mais real, mais palpável e mais poderosa do que qualquer rugido deste mundo. O nome dele é Jonas. E como Daniel, ele aprendeu que a fidelidade a Deus pode te colocar na cova. Mas é nessa cova que o milagre acontece. Na quietude do seu quarto, ele ora: Senhor, mesmo quando o mundo tenta me devorar, que a minha fé permaneça viva em ti. Jonas era um professor. Mais do que uma profissão, era a sua vocação. Ele amava ensinar. Amava ver a luz do conhecimento acender nos olhos dos seus alunos. Mas Jonas amava a verdade ainda mais. Ele se recusava a compactuar com o erro, a maquiar a realidade para agradar a sistemas corruptos. Quando descobriu um esquema de desvio de verbas na escola onde trabalhava, um esquema que roubava o futuro das crianças que ele tanto amava, Jonas não conseguiu se calar. Ele denunciou e, por sua honestidade, perdeu o emprego. Aqueles que antes o elogiavam, agora o chamavam de tolo, de fanático, de idealista ingênuo. Diziam que ele deveria ter jogado o jogo, olhado para o outro lado. Mas como ele poderia negar o que era certo diante de Deus? Como poderia fechar os olhos para a injustiça e ainda assim chamar a si mesmo de servo do Senhor? Enquanto caminhava sozinho sob a chuva, com a mochila nas costas e o coração pesado, ele se apegava ao versículo que lia todos os dias. Como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação, a fidelidade do justo o sustentará. Em sua hora, ele não pedia para ser poupado da prova. Ele sussurrava: Deus, eu não quero escapar da cova. Só quero que o Senhor esteja comigo dentro dela. Naquela semana, a realidade bateu a porta com força. As contas se acumularam. A despensa começou a esvaziar. E o rugido do desespero começou a ecoar em sua mente. Era o rugido do medo, o rugido da falta, o rugido da dúvida. Seria que Deus o tinha abandonado? Seria que a sua fidelidade tinha sido em vão? Os leões da ansiedade e da incerteza mostravam seus dentes, cercando-o por todos os lados. Cada telefonema não atendido, cada currículo enviado sem resposta, era mais um rugido a abalar sua estrutura. O mundo parecia dizer: viu, a honestidade não paga as contas. A sua fé não te salvou. A cova estava escura, e o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Em meio ao caos silencioso de sua alma, Jonas procurou o único refúgio que conhecia. Ele foi até a igreja. Estava vazia e silenciosa. Apenas o som do vento assobiando pelas frestas das janelas e o tremular das velas diante do altar quebravam a quietude. Ali, naquele lugar sagrado, ele se ajoelhou. Não tinha palavras eloquentes, não tinha respostas, não tinha mais forças para lutar. Ele apenas se entregou. Ao fechar os olhos, uma paz que ele não conseguia explicar começou a inundar seu coração. Uma paz que não dependia das circunstâncias, que não vinha da ausência de problemas, mas da certeza da presença de Deus. Mesmo sem ver a saída, mesmo sem ouvir uma resposta audível, ele sabia, com cada fibra do seu ser, que Deus ainda estava no controle. A tempestade rugia lá fora, os leões da dificuldade continuavam a rondar. Mas dentro dele, no centro do furacão, havia calmaria. Sua oração foi um suspiro de fé. Senhor, envia o teu anjo antes que os leões me encontrem. Ele não pediu que os leões desaparecessem, mas que a proteção divina chegasse antes que eles o devorassem. Ele confiou no tempo de Deus, na providência de Deus, e Deus ouviu. No dia seguinte, o telefone tocou. Do outro lado da linha,
Uma voz que Jonas não conhecia. Era o diretor de outra escola, uma instituição do outro lado da cidade. Alguém que tinha ouvido falar da integridade de Jonas, da sua coragem em defender o que era certo. Havia recomendado. A voz do diretor foi como música para seus ouvidos. Jonas, ouvi falar sobre o que aconteceu. E quero que saiba que precisamos de alguém como você. Aqui, a verdade ainda tem valor. Sua reputação o precedeu. Naquele momento, Jonas entendeu. A mesma fidelidade que o lançou na cova foi a mesma fidelidade que Deus usou para tirá-lo dela. A sua integridade não foi a causa da sua queda, mas a chave para a sua exaltação. O que o mundo viu como loucura, Deus honrou como justiça. E em seu coração, uma nova oração brotou, cheia de gratidão. Deus, obrigado por mostrar que a tua justiça nunca falha. A cova não foi o seu fim, mas uma ponte para um novo começo. Jonas voltou a ensinar, mas algo havia mudado. Ele não era mais o mesmo. A experiência da cova o transformou. Agora, ele lecionava em uma escola onde podia ser quem ele era. Uma escola que valorizava os princípios que ele defendia. Ele começava cada aula não apenas com o conteúdo acadêmico, mas com uma pequena mensagem de fé, de esperança, de integridade. Os alunos, acostumados com o cinismo do mundo, o ouviam atentos. Havia uma autoridade em sua voz, uma autenticidade em suas palavras, que vinha de quem enfrentou os leões e sobreviveu para contar a história. E para eles, ele repetia, com a voz firme e o olhar convicto, a lição mais importante que aprendeu. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele ensinava que as covas da vida são inevitáveis. A cova do desemprego, da doença, da perda, da traição. Mas ele também ensinava que nenhuma cova é profunda demais para que a mão de Deus não possa nos alcançar. E em seu coração, uma oração constante se formava. Senhor, que cada rugido de medo que eu ouvir na minha vida se transforme em uma canção de vitória para a tua glória. Jonas aprendeu que o livramento de Deus não é apenas sobre sair da cova, é sobre sair transformado por ela. É ter as cicatrizes que nos lembram da batalha, mas também do poder daquele que lutou por nós. A cova não o destruiu, ela o refinou. Ela aprofundou sua fé, fortaleceu seu caráter e deu a ele um testemunho poderoso para compartilhar com o mundo. A promessa de Daniel não é uma relíquia do passado. Deus ainda fecha bocas de leões. Ele ainda fecha a boca da calúnia, a boca da miséria, a boca da doença, a boca do desespero. Ele ainda envia anjos, visíveis e invisíveis, para nos guardar em nossos caminhos. E ele ainda livra, honra e exalta aqueles que, contra todas as probabilidades, permanecem fiéis. Talvez você esteja na sua própria cova agora, ouvindo os rugidos ao seu redor. Ou desista. A sua fidelidade não passa despercebida aos olhos do Pai. Pai, quando os leões do medo e da injustiça se levantarem contra mim, ajuda-me a permanecer firme. Quando o mundo tentar me calar, que a minha fé fale mais alto. E quando tudo parecer perdido, lembra-me. Tu és o Deus que livra, o Deus que vence, o Deus que nunca falha. A tua fidelidade é o meu escudo e a tua promessa é a minha força. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de fé. Se esta história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda fecha a boca dos leões. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta. Fique com Deus e até a próxima.